Vamos falar da COP30, está chegando novembro, e diplomatas e fontes do governo brasileiro que foram ouvidos pelo Pedro Teixeira e pela Priscila Yazbek acreditam que talvez seja melhor Donald Trump não participar da COP30 em Belém. A avaliação é de que a presença do presidente dos Estados Unidos poderia travar avanços nas discussões da cúpula climática. Na semana passada, Lula confirmou que enviou uma carta convite ao americano. Essa apuração, como eu disse, é do Pedro Teixeira e da Priscila Yazbek, e a gente conversa com a Priscila Yazbek diretamente de Nova York. Priscila, ruim sem ele, pior com ele, é isso? Exatamente, Uribe. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Eu e o Pedro Teixeira conversamos com algumas fontes que estão envolvidas, tanto com a organização da COP, quanto diplomatas que também estão falando sobre as questões diplomáticas ligadas ao evento que vai acontecer em novembro em Belém. E o que essas fontes relataram é que as chances de o presidente Donald Trump comparecer são vistas como praticamente nulas e que talvez seja melhor assim, com algumas inclusive dizendo que a presença dele é indesejada na COP30. Então, o que uma fonte, por exemplo, disse é que se os Estados Unidos participarem da COP, aí é que não vai sair nada mesmo, porque os Estados Unidos, como poderiam exercer ali um direito de comitiva e poderiam travar algumas das discussões. Também os Estados Unidos, como membro da Convenção Quadro da ONU sobre mudança do clima, poderia travar algumas discussões, travar alguns avanços, e sendo também a maior potência do mundo e o segundo país mais poluente do mundo, o fato de os Estados Unidos não participarem das discussões ou se oporem a alguma discussão pode também dificultar os trabalhos da COP. É por isso que esses diplomatas falam que seria importante ter a presença dos Estados Unidos, justamente pela importância da maior economia do mundo, também pelo fato de que é o segundo país mais poluente do mundo, só atrás da China, mas sendo o mandatário Donald Trump, é melhor que os Estados Unidos não compareçam, porque isso poderia trazer mais prejuízos do que benefícios para as discussões. Também o que se diz é que há uma preocupação, claro, com a ausência de compromissos, com o fato de os Estados Unidos terem se retirado do Acordo de Paris e com o fato de que a meta que foi colocada ali no Acordo de Paris em 2015, de tentar limitar o aquecimento global a 1,5 grau, comparado aos níveis pré-industriais, é algo que está ficando cada vez mais distante, que os países não estão apresentando tantas propostas concretas, e há um esforço, inclusive, do governo brasileiro. O presidente Lula falou sobre isso na semana passada, de trazer mais compromissos para a COP do que discursos. E um dos diplomatas também com quem eu conversei, Uribe, acredita que durante a realização do evento é bem possível que, além de Trump não participar, ele tente atrapalhar também o evento e faça algum tipo de comentário parecido com o que ele fez durante o encontro do BRICS, que aconteceu no Rio de Janeiro, quando inclusive ele falou que ia impor tarifas adicionais aos países que fossem do BRICS ou aliados do BRICS. Então o governo brasileiro também já trabalha com essa possibilidade de alguma fala ali, alguma retórica de Donald Trump ou alguma medida contra os países que estiverem aí na liderança dessas conversas sobre mudanças climáticas na COP30. E essa expectativa, então, portanto, que Donald Trump não compareça. Inclusive, os diplomatas falam que essa seria uma decisão muito política e que não faria sentido algum, nesse momento, Donald Trump comparecer. Lembrando que o presidente Lula enviou essa carta convite a Donald Trump na semana passada e não recebeu nenhuma resposta por parte dos Estados Unidos. Há também ali uma percepção por parte da diplomacia que é melhor também deixar como está e não falar, e foi feito esse convite justamente também porque as relações entre Brasil e Estados Unidos estão estremecidas diante de toda a questão relacionada ao tarifaço, também as sanções impostas pela Lei Magnitsky, as questões políticas que estão envolvidas. Então também o governo brasileiro mantém essa postura de deixar esse convite aberto, um convite feito diretamente pelo presidente Lula, mas sem fazer críticas adicionais ao governo Trump pela não participação ou em relação à sua postura em relação às mudanças climáticas, justamente para evitar um estremecimento ainda maior das relações, Uribe.